Oi, gente! Tudo bem? Vocês estão vendo que tá tudo diferente? Pois é, o Chá da Tati hoje não está no estúdio, como vocês podem ver, mas estamos aqui porque agora, no último 16 de maio, foi a inauguração da Equilibrium, um espaço da Carmesita, Silvia, que fizeram para relaxar, que tem tudo a ver com o nosso programa. A gente vai mostrar tudo para vocês, logo depois da vinheta. Meus amores, que bom estar com vocês de volta. Então a gente vai hoje falar sobre essa inauguração da Equilibrium, a gente vai falar sobre o espaço que eles vão fazer de terapias, dia de spa, outras coisas. A gente vai conversar com as sócias para poder dizer para a gente a origem desse projeto. Essa noite está maravilhosa, a gente está aqui em volta, tem uma piscina, tem vários ambientes, hidromassagem, vocês vão ver tudo. Acompanhe a gente até o final desse programa. Meus amores, eu tô aqui com uma pessoa que já é conhecida por vocês. Foi a nossa primeira participante quando a gente entrou em estúdio no programa Chá da Tati. Carmesita Ignati, tudo bem, meu amor? Tudo bem, e você? Que bom tê-la aqui nessa nossa nova casa. Trazendo boa sorte para nós. Incrível, não tinha como faltar. Eu quero começar perguntando para ti, Carmesita, qual foi a ideia da composição desse espaço? Da onde isso surgiu? Bem, nós já estávamos procurando alguma coisa assim, né? Porque toda a minha vida eu fui envolvida com essa área, mestrado, doutorado e tudo mais. Mas a gente sentia falta de um lugar que fizesse assim uma interface entre toda essa prática naturalista e a saúde orgânica. Então, tinha que conciliar os profissionais, o lugar, né? E o projeto. Porque a forma como a gente vê saúde é diferenciada. Nós vemos saúde como uma composição multidimensional, não é só corpo, é emoção, é psiquismo, é o espiritual, é tudo, é o biológico, mais do que nunca, né? E surgiu e aconteceu esse lugar, fizemos uma peregrinação, mas esse lugar, acho que o Papai do Céu falou, não, deixa essas meninas aí tomarem conta. E foi assim que nós estamos aqui. Eu acho muito importante, para quem conhece a Carmesita, eu até falei com a Silvia, com a Sueli sobre isso, que vocês têm um trabalho que não é um trabalho remunerado, que é a Casa Universalista Manto Azul, que é outra coisa. A gente está falando de um cuidado com o espírito, de toda uma questão, uma Casa Universalista. E a ideia de vir para cá com a sua especialização também é uma continuação desse bem-estar, porque lá tem uma questão que você pode me falar um pouco melhor, aqui é outra coisa, mas também é uma ideia de continuar cuidando das pessoas. Perfeitamente. A saúde é muito amplo, né? Você não pode olhar numa perspectiva reduzida. Então, no Manto Azul, a nossa proposta é a proposta da responsabilidade social, de você oferecer algo que você compartilhe condições das pessoas que não podem ter algum tipo de assistência. Temos várias opções lá dentro, inclusive clínica, né? Agora aqui é o nosso lado profissional, porque a gente entende assim, que se a pessoa está harmonizada no seu orgânico, no seu emocional, no seu mental, ela se torna um melhor cidadão, uma melhor pessoa, melhora a convivência, melhora o mundo, porque se a gente quer alguma coisa melhor lá fora, a gente tem que começar a arrumar a casa aqui dentro. Então a gente tem temos uma equipe de cerca de 20 terapeutas, né? Médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, etc. E com tudo isso a gente aborda diversos meios de ajudar a pessoa a se equilibrar. E porque a gente entende que saúde é algo que você possui, mas que se você não conserva, ela se perde. Então, despertar essa natural autocura que nós nascemos é algo que a gente precisa saber que isso existe, né? Despertar as pessoas para isso, para que elas comecem a desenvolver a autorresponsabilidade do autocuidado. Bom, gente, não tem como não dizer que agora a gente não tem ferramenta para isso, né? A gente está falando de responsabilidade com a gente mesmo e vir aqui para cuidar
do corpo para cuidar, né? Ter todo esse cuidado da mente, enfim, é uma continuação disso, dessa responsabilidade, né? E também ajudar as pessoas a perceberem o seguinte: a saúde, ela demora para ter problema. Ela, quando surge algo, fiquei assim de repente. Não ficou. Aquilo vem vindo, por descuido, por desatenção, por não saber. Então, quando ela aparece o problema, ela é o seu corpo pedindo socorro, que ele já gritou de todas as maneiras. Aí, quando você não escuta mesmo, vem no corpo. Vem a dor, vem o mal-estar e por aí afora. Então, a gente trabalha. Quem quer conservar a saúde, manter, promover, e trabalhamos aquele que está perdendo a saúde a recuperá-la, mas não com a ideia de que vem aqui, larga o pacotinho do problema na mesa do profissional e vai embora. Mas ela tem que se comprometer a seguir a instrução do profissional e fazer a parte dela no seu dia a dia, porque com toda certeza ela vai melhorar. Então, o princípio é esse. Gente, terapia neural, a Carmencita já disse que vai conversar conosco sobre isso lá em estúdio. Isso, um outro dia. Um outro dia a gente vai falar sobre isso para vocês entenderem melhor. E a gente convida vocês para conhecerem o Espaço Equilíbrio, Avenida Padre Leonardo Nunes, 131, Centro. Tá funcionando? Quais dias e horário? Nós funcionamos a partir das 7 da manhã até as 19, 20 horas. E estamos também abrindo no sábado, o dia todo. Então é isso. Muito obrigada, Carmencita. Foi um prazer, como sempre. Que delícia estar aqui com você. Eu digo a mesma coisa. Que delícia que você está comigo, porque eu estou te considerando uma madrinha. Maravilhosa. Meus amores, a gente vai falar agora com a Andréa Romano. Andréa Romano vai participar aqui da casa com uma especialidade diferente. A gente tem ouvido muito falar sobre isso. Então eu quero já te falar bem-vinda aqui no programa Chá da Tati e me fala você sobre a sua atuação aqui na casa. Sim, eu sou cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, e aqui eu vou atuar com a harmonização só. O porquê? Aqui na casa a gente trabalha com a odontologia integrativa, né? Então vou fazer a harmonização integrativa. A gente cuida do corpo como um todo, mesmo só harmonizando face, a gente cuida como um todo porque tá tudo interligado. Então aqui é o lugar ideal para isso. Aqui tem uma coisa muito de bem-estar, e aí a pessoa estar de bem consigo mesma, com o seu corpo, porque a gente tem que falar bastante sobre isso. A gente fala muito do mental, da gente cuidar da nossa saúde mental, mas tem gente que tem uma questão estética que às vezes faz a gente sofrer um pouquinho. E a harmonização facial tem vindo para poder até trazer uma paz para as pessoas dentro desse mundo. Você quer falar um pouquinho sobre a harmonização facial? Consegue falar pra gente? Então, a harmonização, ela vem assim, hoje em dia tá muito na moda, né? Então, mas existem várias vertentes. Existem as vertentes do exagero, do modismo, mas existe também daquele paciente que tá triste, tá deprimido, não tá contente, a autoestima tá baixa. Então, aqui vai ser um trabalho em cima disso também, de levantar esse paciente, de cuidar do que tá incomodando ele. Não só, lógico, a estética em todos os sentidos, mas cuidando do paciente como um todo, a energia, o cuidado, a humanização, o integrativo, tudo junto aqui é o ambiente, é o que pede aqui. André, eu vou te fazer uma pergunta só assim, você tem muito preconceito quando você fala em harmonização facial? Porque a gente só pergunto isso, porque às vezes as pessoas hoje todo mundo tem opinião, né? Então, às vezes quando a gente fala sobre harmonização, tem gente que não consegue de fato assimilar que também a gente precisa cuidar do nosso espírito, da nossa mente, mas assim, do nosso corpo, quando aquilo nos fere, nos machuca, é importante que a gente cuide. Então, fala pra mim, assim, desculpa até te perguntar isso, eu não quero te colocar em saia justa, mas assim, uma coisa tem o exagero que você falou e outra coisa tem a necessidade. Você encontra muito isso e tá numa casa como essa de acolhimento, uma casa que tem outras terapias, acho que vai trazer uma diferença. Fala mais para mim. Existe a necessidade da correção de algo que está incomodando. Às vezes um paciente ele tem
um lábio muito, ele está envelhecendo, então aquele lábio está retraindo, está encolhendo, a gente consegue devolver isso para o paciente. Eu trabalho com gerenciamento de pele, gerenciamento de envelhecimento, então isso também, o paciente, ninguém quer envelhecer, ninguém quer aceitar. Envelhecer todo mundo vai, mas que seja com saúde, que seja com beleza, que seja se sentindo bem. E tem muita coisa que incomoda. Quando o paciente vem harmonizar, ele não vem só para melhorar, às vezes para consertar. Às vezes é um paciente que tem uma cicatriz, que tem uma pele manchada, que tem alguma coisa que está incomodando ele, que está mexendo com a autoestima dele, está atrapalhando a vida dele, e a gente tem que melhorar isso para o bem-estar do paciente, não só pela moda ou pela beleza. É importante a gente falar sobre isso com respeito, a gente tem que estar aberto, né? Para que a gente fale sobre assuntos que cuidam das pessoas, gente. Então, aberto para isso é essencial. E bacana você falar sobre isso com a gente de uma maneira tão tranquila, tão aberta. Você é cirurgiã dentista. Cirurgiã dentista. E essa especialização tem que ser feita por alguém da área, é importante falar isso. O especialista em harmonização orofacial é o dentista, mas hoje está aberto para muitas outras áreas também atuarem na área, né? Então, hoje em dia tem o fisioterapeuta, o biomédico, o enfermeiro, fisioterapeuta, o biomédico, o enfermeiro, o médico, e que nem todos podem fazer todos os procedimentos, né? Mas está aberto para muita coisa. Agora, o especialista é o cirurgião dentista. E para finalizar, é só para falar para vocês sobre a importância de você procurar um profissional sério. Para fazer qualquer procedimento, a gente tem várias questões aí, né, Andréa? É isso que eu falei. Tem muitas áreas aí que estão abertas, mas os conselhos determinam tudo que cada um pode fazer. E tem algumas áreas que não estão liberadas e tem muita gente aí que não está se preparando como deve, né? Às vezes um cursinho no final de semana vai lá e já está atuando. Não. Eu sou especialista, eu fiz 2 anos de pós, faço mestrado, estou o tempo todo estudando, eu dou aula, tudo isso, então a gente tem que estar preparado, porque a gente vai estar mexendo com uma vida, né? E a gente quer o bem-estar, não só um bocão, né? É isso mesmo, gente. Eu quero te agradecer, meu amor. Obrigada. Gente, agora eu vou conversar com a Rita, que é terapeuta holística aqui da casa. Rita, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem ansiosa para começar a trabalhar no espaço novo e com garra e vontade. Terapeuta holística, fala um pouquinho para mim sobre essa sua especialidade. Então, eu trabalho nessa área já há mais de 10 anos com acupuntura, né? Eu comecei com acupuntura e depois eu me encantei com outras técnicas que trabalhava mais o lado emocional. Então, eu fui mais para mesa radiônica, mais com terapias de florais, com bioenergéticas, fitoenergéticas, eu fui trabalhando mais nessa área. E a acupuntura eu fui deixando um pouco de lado. Então, o que mais me encantou foi trabalhar esta parte do lado emocional da pessoa. Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui nessa inauguração e uma das palavras que eu mais ouvi foi acolhimento. Eu fiquei muito feliz em ouvir isso, né? E a terapia holística, ela também trabalha muito com acolhimento, vocês vão conversar. Me fala um pouquinho aí sobre como seria o atendimento nessas especialidades que você está falando aqui. O acolhimento seria chegar, receber o nosso paciente, né? Ouvi-lo. Porque hoje o que mais as pessoas estão precisando é falar, né? Contar dos seus problemas, das suas dificuldades e não chegar simplesmente, sentar e a gente começar a tratar. A gente tem que saber ouvir e dali a gente montar um protocolo que possa servir para o momento dele. Você pode me falar um pouquinho sobre a mesa radiônica? A gente tem, o pessoal fala só um en passant para as pessoas entenderem um pouquinho sobre cada coisinha que você vai fazer aqui. A mesa radiônica, e você vai trabalhar também com conindu, tá? Com moxa bustão, também com ventosas, com auriculoterapia e com a acupuntura sistêmica. E a mesa radiônica, ela trabalha o lado
de frequências vibracionais da pessoa. Porque a pessoa, a gente vê que ela nunca está 100% numa frequência. Então eu vou medir através do pêndulo cada frequência da área dela. Toda frequência menor que 50% eu vou tratar na mesa, seja com floral, seja com cristal, seja com reiki, porque eu envio aquela energia para a pessoa. E na mesma hora, se o campo dela está aberto, ela recebe aquela energia. É interessante falar sobre a mesa radiônica, porque eu nunca trouxe a mesa radiônica no programa Chá da Tati. Vou ficar super feliz. Vou amar falar sobre isso, eu vou trazer para vocês. Rita já topou, tá aqui. Agora, outra pergunta. Moxa, que eu acho que eu também nunca falei sobre isso. A gente já falou um pouquinho sobre acupuntura, a gente falou no programa, mas a moxa não. Pode me falar um pouquinho mais sobre essa terapia? Posso. A moxa bustão, ela trabalha também nos pontos de meridiano. Ela é um cone de artemisia, que é uma planta, e ela é seca, a gente acende e coloca ela nos pontos do meridiano, tá? E ela pode ser localizada para tratar dores crônicas como artrite, artrose, e a gente trabalha bastante nesta área com a moxa bustão. E a ventosa, que a gente já viu, às vezes, os atletas, né? Quando estão nas Olimpíadas, eles vão, acho que tinha o Phelps, que ele ia na piscina e estava sempre com aquelas marcas roxas. No corpo, a ventosa também um pouquinho. A ventosa, ela elimina energias estagnadas. Então, a gente vai no ponto da onde a pessoa tem dor e faz a sucção. Temos dois tipos de ventosa. A de vácuo, tá? E a de fogo, que você é de vidro, você coloca o fogo dentro e vira na pessoa. E deixa ali, você vê que aquilo vai sugando e vai tirando a estagnação daquele ponto de energia que está acumulado na pessoa. Gente, vocês entenderam que o espaço aqui do Equilibrium está preparado para tratar o físico, o mental, o energético. Aqui eles estão abrangendo todas essas especialidades, né, Rita? Gente, tá chegando uma hora que eu tô conversando com as pessoas, o pessoal já me conhece aqui no programa Chá da Tati, que às vezes dá uma travada. Mas é importante dizer que a Equilibrium está preocupada com a saúde física, mental, espiritual, está estendendo para tudo isso, né, Rita? Quero te agradecer. E me fala um pouco mais assim, o que você diria para as pessoas, convidando elas aqui para Equilibrium? Olha, eu diria que se a pessoa está num momento difícil da vida, né? Todos nós estamos, e a gente às vezes não tem um tratamento médico, né? Na área alopata, né? Vem tratar no espaço, né? Com uma terapia que possa encaixar dentro das suas necessidades, de um olhar do profissional mesmo que vai atendê-lo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Foi um prazer conversar com você. Gente, agora eu vou conversar com o prefeito da nossa cidade, Felipe Bernardo, que também está aqui na inauguração do Equilibrium. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui nesse momento importante, né? Inauguração desse espaço novo na nossa cidade, que não tenho dúvida que vai ajudar bastante no desenvolvimento dos serviços que aqui vão ser prestados. Eu acho muito interessante a sua presença aqui, porque tem uma questão muito séria. Eles estão falando muito sobre saúde integrativa, saúde mental. E eu queria saber, de acordo com essa questão de saúde que a gente tem, a importância disso aqui na cidade. Olha, sem dúvida alguma é muito importante, né? Aqui nós estamos falando de um novo conceito de saúde e bem-estar, né? Um ambiente moderno, agradável, com vários serviços, várias especialidades, grandes profissionais, que pode contribuir muito para o desenvolvimento da nossa cidade, para a saúde da nossa população, né? Gerando emprego e renda, enfim, o empreendedorismo que vem crescendo aqui em Peruíbe. O empreendedorismo é um assunto muito interessante. Aqui em Peruíbe a gente tem até a Central do Empreendedor, que fala muito, você já foi até lá falando um pouco sobre isso, sobre esse assunto. E aqui são vários profissionais que trabalham individualmente, né? Eles são uma equipe que os profissionais vão trabalhar individualmente. Então, eles vão ter especialidades e cada um trabalhando com algum tipo de terapia. O empreendedorismo que não é o empreendedorismo de lojas, quando a gente vai falando sobre fábrica, porque temos algumas fábricas aqui na cidade também, é um tipo diferente, né, de empreendedorismo. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? O empreendedorismo movimenta muito a nossa economia aqui em Peruíbe, né, e a gente vem incentivando, fomentando, auxiliando, apoiando,
né, essa prática que é importante para a geração de renda aqui na nossa cidade. Fizemos a primeira feira do empreendedor agora no começo de janeiro, lá no Parque Turístico. Estamos estruturando a nossa Secretaria de Comércio, Emprego e Indústria, que também tem uma pauta muito forte no apoio a políticas públicas relacionadas ao empreendedorismo. Temos uma parceria muito forte, muito já sedimentada com o Senai, que vem ajudando a gente aqui na nossa cidade. Enfim, tem muita coisa boa nessa área que vai acontecer nos próximos anos. Na verdade, eu até me perdi um pouco, mas eu estou falando sobre MEI, que são os pequenos empreendedores, que aqui eles são individuais, eles vão agir em equipe, mas são microempreendedores individuais. E isso também está crescendo muito na cidade, além dessas coisas que são mais de grande porte. A gente tem acho que 2 ou 3 fábricas na cidade, se eu não me engano. Exato. O microempreendedor individual é uma figura relativamente recente, mas que a gente vem incentivando, inclusive, para ter relação com o poder público, né? Para fornecer serviços, para as compras com o poder público, para que seja dado prioridade, preferência, de acordo com os critérios estabelecidos em lei, para que os MEIs possam também ter esse novo mercado de trabalho, não só na iniciativa privada, mas transacionando, se relacionando, comercializando, prestando serviço para a prefeitura local. Uma última coisa, eu estou te alugando aqui, gente, nesse espaço, mas eu vou aproveitar. O programa Chá da Tati é um programa muito feminino, a gente fala muito com mulheres acima de 30 anos e a gente fala muito sobre saúde mental. Então, tem alguma coisa que a prefeitura tem previsto, alguma coisa que está em algum planejamento para as mulheres da cidade e também para incentivar as pessoas a terem alguma válvula de escape, sabe, para a saúde mental? Olha, é um grande desafio do mundo moderno, né? A questão da saúde mental. A gente vê os índices, os números aí em todas as cidades, não só aqui na região, né? Na Europa, enfim. Nós criamos o SAPS infantil, né? Nós já cadastramos no novo PAC do governo federal uma proposta de construção de um novo CAPS para cuidar da saúde mental da população adulta, né? A gente já tem um concurso vigente para convocar profissionais para atuar na área da saúde mental no nosso CAPS. Isso deve acontecer em breve. Enfim, estamos trabalhando para melhorar as políticas públicas prestadas para a saúde mental de toda a população da nossa cidade, inclusive e em especial desse público que você mencionou. Saúde da mulher, mais alguma coisa para dizer? Exatamente, né? Focando também na saúde da mulher. Os números mostram a importância de investir, né? De cuidar de quem cuida, né? Um lema que a gente utiliza bastante. Nós criamos o departamento de acessibilidade, nós criamos uma equipe multidisciplinar na Secretaria de Educação, com psicólogo, com assistente social, fonoaudiólogo, enfim. Nós estamos também estruturando, como eu já falei, o CAPS na área da Secretaria de Saúde, para cuidar especificamente da saúde mental de forma integrada, de forma relacionada a essas 3 secretarias, para que preste o melhor possível para a população. Muito obrigada, Felipe, muito obrigada, prefeito, por estar aqui dentro desse espaço, conversando com as pessoas e dar esse tempinho aqui para o programa Chá da Tati. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado. E depois de conversar com o prefeito Felipe Bernardo, a gente falou muito sobre empreendedorismo, não tem como a gente não falar da Central do Empreendedor. Aqui a gente estava falando sobre MEI, sobre empresas que estão sendo criadas, sobre alguns incentivos, ele estava falando um pouco sobre isso. E eu queria dizer sobre a Equilíbrio, que é uma cliente da Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor você já conhece, é um espaço contábil que agora é 24 horas. Se você precisa aqui, o seu espaço, que o seu trabalho, que a sua empresa, MEI, se você é MEI, aqui na casa a gente tem médicos, terapeutas que precisam de cuidados específicos. A Central do Empreendedor vai cuidar de vocês individualmente, vai saber exatamente como agir, porque cada pessoa, cada empreendimento é um. Então é importante você ter uma contabilidade que vai olhar para isso, vai conhecer a sua empresa de dentro para fora, vai acompanhar para que você tenha tudo em ordem, toda a documentação, tudo que você precisa. O telefone da Central do Empreendedor é o 997-744573 e eles atendem não só Peruíbe, tá? São Paulo, se você está em qualquer cidade aqui do Brasil, 24 horas por dia você consegue falar com eles. Atendimento digital, atendimento online e atendimento rápido. Isso é um dos grandes diferenciais dessa contabilidade. A Equilíbrio é uma cliente da Central do Empreendedor. Eu vou conversar agora com a Mariana Bosso, que é psicanalista aqui do Espaço Equilíbrio. Quero desejar boa noite, que noite linda aqui. Me fala, sua especialidade é psicanálise? Isso, terapia familiar.
O que acontece é que hoje a terapia ela é uma terapia integrativa, né? Então não adianta a gente ir para um lado só, ou psicanálise, ou TCC. Então a gente acaba hoje tendo que se especializar em várias áreas. Então hoje eu falo que a terapia é uma terapia integrativa, assim como o nosso espaço da equipe Equilíbrio, a gente trata mente, corpo e espírito. Esse espaço está incrível, as pessoas estão incríveis, interagindo, conversando, mas eu quero saber um pouco mais sobre a sua ação aqui no espaço, tá? Você vai ter contato com as pessoas, conversar com as pessoas, mas qual o seu objetivo principal quando você está aqui? Então, no espaço, a minha proposta é a saúde mental. Então, na terapia familiar, por exemplo, né, a gente vai atender e acolher toda a família. O diferencial da nossa equipe é o acolhimento. Então, a terapia não é só para você vir falar dos seus problemas, e sim ser acolhido, entender que é um espaço onde você vai receber o que você precisa. Receber ali um direcionamento, receber o acolhimento e principalmente saber que você está na mão de profissionais capacitados. Mariana, tem uma coisa incrível, no programa Chá da Tati, tem uma coisa que as pessoas me pedem muito, que é falar sobre saúde mental. É um dos temas que mais é pedido. Então, desculpa estender um pouco aqui, mas eu queria já a sua opinião, até para falar para as pessoas. Saúde mental hoje, a importância da gente cuidar dela. O que acontece é que assim, quando você está com algum problema, um diabetes, uma dor nas costas, uma pressão alta, você sempre vai procurar um especialista. Você vai procurar um ortopedista, um cardiologista. Mas aí quando você está com algum problema emocional, o que você faz? Compras, come aquele docinho, ou só vou conversar com a minha amiga, ou senão hoje o melhor refúgio que é o celular. Então, o meu problema emocional, eu faço o quê? Ele não existe. Só que isso vai desencadear, e aí nós temos as terapias que hoje já estão olhando para essa área, que é psicossomática, vai vir dor nas costas, dor no estômago, dor nas pernas, fora o estresse, porque o nível de cortisol elevado ele vai fazer com que o seu corpo não funcione bem. Então, a terapia hoje, ela é essencial. E a gente precisa falar disso mais seriamente. Depois da pandemia, isso foi desmistificando um pouco, né? Ah, não, vou procurar terapia para doido, terapia para quem não tem problema, terapia cheia de louça para lavar, eu já escutei isso. E hoje não. Terapia é como uma ida no dentista, terapia é como uma ida numa fisioterapia, no cardiologia, terapia é necessária. E sim, salva vidas. E sim, salva vidas. Eu acho que essa informação é importantíssima a gente falar sobre isso que a Mariana está trazendo para a gente, é muito sério. A gente tem acompanhado agora, a gente está aqui nessa noite que a gente está gravando, é dia 16 de maio, está em voga um assunto sobre os bebês reborns, tem uma questão toda que está em voga aí. Eu não sei se você tem alguma opinião sobre isso, eu não quero te deixar em saia justa, mas só sobre a ideia do quanto a gente às vezes usa algumas ferramentas da compulsão, ou tem a história do jogo do tigrinho, que também está em voga, tem muita coisa aí que está sendo conversado para preencher certos vazios, né? Então, só para a gente concluir, que nem eu falei, eu não quero colocar você em saia justa, porque a gente está aqui no meio dessa recepção, mas é só para falar sobre o que está acontecendo hoje em dia, de fato, o quanto é importante a gente falar sobre psicanálise, sobre terapia e sobre essa necessidade da gente se cuidar, que é um tema do Chá da Tati. Então, para finalizar, você já falou sobre a saúde, da saúde, importância da saúde mental, e o Espaço Equilíbrio está preocupado muito com isso. Sim, sem querer lacrar sobre essas informações, mas eu falo que todo excesso é uma falta. Então, quando a gente pensa em colocar toda a nossa energia, toda a nossa vitalidade em apenas uma coisa, e principalmente numa coisa que não é real, existe uma falta. Eu costumo dizer que assim, quando existe essa falta, quando existe esse excesso, e esse excesso ele está ali sendo explícito e mostrado, já é algo que é um alarme. Então, sim, eu tenho a minha opinião. Perfeito. Não, vou te levar para o programa depois para a gente conversar fundo, se você topar, gente. Aqui a gente só tá, né, começando a se conhecendo. Obrigada, meu amor. Gente, num espaço como esse, todo mundo conversando, se divertindo, interagindo, me lembrou a Nona Rosa. Então eu preciso falar para vocês da Nona Rosa, que é um espaço também de acolhimento, é um espaço que você vai lá para tomar um café, para levar alguém que você gosta, para poder conversar, para trocar. Então é importante a gente lembrar de tomar um bom café, de ter um bom espaço de conversa, e a Nona Rosa faz isso para vocês.
É um espaço que fica ali, para quem conhece, na Padre Manuel da Nóbrega, à altura do 356, ali onde tem o alto posto, tem o alto posto à lei, lá dentro tem a conveniência que vocês vão conseguir tomar um café, levar alguém que você gosta, surpreender. Quero deixar para vocês o telefone da Nona. Nesse telefone você pode ligar e fazer um pedido para uma mesa posta. Você ligando com uma hora de antecedência, eles fazem a mesa posta para você chegar lá e surpreender, ou ligando até com 24 horas de antecedência, você consegue fazer o café colonial, o pedido do café colonial, e levar algumas pessoas já para ter aquele seu pãozinho, bolo perfeito, como só a Nona Rosa é capaz de fazer para você. Meus amores, a gente está aqui com mais uma figurinha carimbada do programa Chá da Tati. Já deu entrevista com a gente falando sobre o xamanismo, já levou a gente para falar com os índios que estavam visitando a cidade, e ele é uma das pessoas aqui responsáveis por esse espaço Equilibrium, Bruno Xamã. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, sim, contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço, espero que vocês venham conhecer, vocês vão se surpreender. Bruno, eu conversei com a Carmencita, conversei com a Sueli, e agora eu quero saber de você. Eu vi que nas propagandas você tem falado muito aqui sobre também a sua participação. Qual é a sua participação efetiva aqui no espaço? Vai, conta pra mim. Bom, como todo começo é suadeira, né? Aqui eu tô fazendo de tudo um pouco. Administrativo, secretariado, reforma, mudança. Aí vou logo começar também com as terapias xamânicas, né? Trazer algumas atividades mais de final de semana, alguns workshops. Mas por enquanto tá de tudo um pouco, né? A gente tem que se virar nos 30, porque senão o negócio não vai. Então a gente bota aquela energia para andar, mas faz parte do processo. Se a gente não lutar, não tem vitória. Eu achei a ideia desse espaço incrível. Eu conversei um pouco, como eu falei, com a Sueli, com a Carmencita, com essa extensão de cuidar do bem-estar das pessoas. Isso também vem aí do seu escopo dentro do xamanismo, sempre está cuidando desse bem-estar. Como é que o xamanismo vai entrar aqui nesse espaço? O xamanismo, né, a gente cuida do espírito, da mente e do emocional, como todas as práticas integrativas, né? Quando bate no físico, porque algo está errado. Lógico que não 100%, porque tem coisas que é físico, né? Então a gente parte desse princípio e assim, aqui a gente quer tratar, cuidar e ajudar pessoas e não números, porque tratar números é fácil. Enche, não. Tratar a pessoa, cada um com sua individualidade, né? Ter aquele acolhimento, porque às vezes as pessoas só precisam ser acolhidas, elas precisam de uma boa conversa, lógico. Os tratamentos sim, mas elas precisam de uma boa conversa, de um colo, de um carinho. Então o que a gente quer propor, né? Vamos trazer isso e vamos ajudar dentro do que for possível as pessoas. Então, gente, a palavra do Equilibrium, até onde entendi, é acolhimento. As terapias também, são várias terapias diferentes, mas acolhimento eu tô vendo que é um norte aqui da Equilibrium, né? Sim, precisa, porque hoje está num mundo muito individualista, né? Devido à correria. Então todo mundo tem os seus perrengues, às vezes não tem tempo para ficar em casa, para estar com o familiar. Então esse acolhimento é para fazer toda a diferença. Como eu disse, às vezes uma boa conversa, só um colo, uma palavra, você consegue mudar tudo. É isso. Bruno, só pra gente fechar aqui, o xamanismo, o Bruno conversou um pouquinho com a gente no programa Chá da Tati, temporada acho que 2024 ainda, 2023 ou 2024, tá na hora da gente atualizar esse papo, né? E inclusive falar sobre uma questão. Eu vou trazer quase que uma polêmica aqui. A ayahuasca é algo que você vai trazer para esse espaço ou não? Continua sendo no sítio ou outra forma de tratamento? Bom, em primeiro lugar, né? Quando quiser voltar pro programa, é só chamar, estou à disposição, vai ser um prazer. E a ayahuasca aqui não. Tem que ser um outro lugar, porque tem que ter fogueira, tem que ser um lugar separado, né? Aqui é uma parte do xamanismo mais branda, vamos dizer assim. Um pouco do xamanismo nativo, sim, mas mais do neo-xamanismo, o xamanismo matriarcal, que é a parte mais de arquétipos. Agora, essa parte mais nativa, aí sim tem que ser um outro espaço, um outro local, porque tem que ter toda uma estrutura diferenciada, contato com a natureza, né? Então aqui não suporta. E também para as pessoas se sentirem melhor. Se elas buscam esse contato com a natureza, principalmente num ritual desse ou demais rituais que necessita, não adianta a gente fazer entre paredes. Tem que ter a mata. Entendi. Então você falou nomes novos aqui, que eu não sei, né? O xamanismo e outras coisas, então a gente vai ter que ir lá pro programa para conversar sobre isso. Quero te agradecer. Valeu muito, esse espaço tá lindo, a noite tá linda. Parabéns.
Eu que agradeço, né, vocês terem vindo, a oportunidade. E vamos pra cima, né? Vamos Tamo para as paradas de sucesso. Tamo junto e misturado. Obrigada, Bruno. Obrigado a vocês. Boa sorte. Estamos aqui com Marcele Macchiori. Meu amor, boa noite. Você está aqui para conhecer esse espaço. Então já me diz, Mar, qual a sua primeira impressão? Tati, vou falar a verdade, eu vim pra cá com as expectativas mais baixas do que eu tive quando realmente cheguei aqui. Gente, é bonito, é clean, é um espaço integrado, então às vezes nem você sabe qual é o seu problema, mas quando você chega aqui, o pessoal te instrui de um jeito tão certinho que vai te direcionar para onde você deve ir. Então eu amei, eu ainda tô conhecendo, ainda tem alguns espaços que eu preciso conhecer, mas assim, espetacular, adorei. Essa primeira impressão, dizem que a primeira impressão é a que fica. E lá conversando comigo, a gente aqui batendo papo nos bastidores, você falou, cara, traz paz. Aqui já mais um tempinho, todo mundo conversando, ainda remete essa sensação? Então, quando eu cheguei ainda tinha pouca gente, mas mesmo com a galera chegando e o tumulto acontecendo, a sensação ainda é a mesma. É a sensação de um espaço que tá para tratar, para cuidar. E eu achei interessante que, assim, eu senti isso, né? Parece que é mais do que o cuidar do corpo, parece que é um cuidar do espírito também, sabe? O cheiro, a música, tudo é preparado para que a gente se sinta muito confortável, um espaço de cura mesmo, sendo curados. Muito legal, adorei. Todos os dias, Mar, você tem, a Marcele tá com a gente na TV, para quem conhece, a gente tem notícias que não são tão fáceis aqui na cidade, a gente conversou também com o prefeito aqui da cidade, a gente tem notícias que às vezes não são acolhedoras, enfim. E conversando eu vi que aqui tem uma questão, uma linha de acolhimento. Você acha que a cidade precisa desse tipo, acompanhando as notícias, o que a gente vê aqui da região, você está muito próxima disso, acolhimento e saúde mental? Mulher, você acha que esse espaço também vai preparar e vai conseguir dar assistência para o que a gente precisa aqui na cidade? Eu acho que a gente está numa era de doenças mentais. Eu acho não, né? Isso são dados, é um fato. Então, não só a cidade de Peruíbe, mas o Brasil inteiro e o mundo poderia apostar mais nesse tipo de espaço. Porque, agora falando como mulher, né? A mulher tem a sobrecarga da maternidade, do emprego, da dupla jornada, enfim, de uma série de coisas. Então, com certeza, ter um lugar, um lar fora de casa, porque é difícil você estar num estabelecimento, você sentir acolhida como se você estivesse em casa. E é isso que a gente sente aqui. Senti aqui, eu tenho certeza, com certeza, assim, absoluta, que quem vier para o espaço vai sentir a mesma coisa que eu senti. Porque desde a recepção até a última parte mesmo, a última sala que a gente visita, a sensação é a mesma, de aconchego, de tranquilidade, de estar em casa, fora de casa. Adorei. Gente, eu vou conversar agora com mais uma psicóloga aqui da casa. A gente vai falar com a Ana Cristina. Boa noite, Ana Cristina, tudo bem? Boa noite, que bom estar aqui com vocês e com os nossos telespectadores também. Posso chamar de Ana? Pode. Já vou chegar na intimidade, porque a Ana é psicóloga aqui e enfermeira. Fala um pouco mais sobre a sua atuação aqui na Equilibrium. Aqui na Equilíbrio eu vou fazer 2 trabalhos. Como psicóloga, eu sou psicanalista junguiana, que é uma linha. Nós temos o Freud e Jung, essa linha que eu trabalho junguiana, que é transpessoal, né? E vou atender aqui presencial, né? Já como enfermeira, eu trabalhei sempre com as práticas integrativas. Meu doutorado é nessa área, na USP, e trabalho com uma técnica chamada toque terapêutico, alinhamento de centros energéticos e do campo vibracional, tudo baseado na física quântica e com estudos clínicos comprovados. E a pessoa se equilibra e se sente muito bem. Então, é tão gostoso trabalhar com a saúde e não com a doença. Eu trabalhei com a doença há muitos anos sendo enfermeira. Né? E hoje a gente tem uma visão diferente aqui. Aqui a gente não faz consulta, aqui a gente acolhe a pessoa, enxerga ela como um todo.
né? Esse é um diferencial muito grande e todos aqui na nossa clínica com uma experiência de pesquisa muito grande. Então, é um aprofundamento grande da prática. Eu percebi, à medida que as pessoas que eu estou conversando aqui, a palavra acolhimento vem quase que em todas as falas. Então, a gente está falando de uma era onde a saúde mental está gritando, tá alarmante, né? E aí, de acordo com a sua especialização na enfermagem, agora você tratar antes, né, a causa ou antes da gente adoecer, fala um pouco mais sobre isso. Sem dúvida. Eu sempre digo que a ansiedade é vestibular para depressão. Então, você vê muitas pessoas ansiosas e muitas pessoas deprimidas. E assim, pouco tempo para conversar, para trocar com os outros. E o que acontece? As pessoas se sentem abandonadas. Então, o problema hoje, as pessoas sentem esse abandono mesmo estando dentro de casa com a sua família. O que é importante, então, nessa visão integral que nós temos de saúde, né, nesse local? É esse acolhimento, porque nós não vamos olhar um coração, um pulmão, só se tem um diagnóstico mental, mas quem é essa pessoa? Por que ela está assim? Ela é um ser bio, psico, sócio e espiritual também, né? Nós somos complexos. Você não é só o que eu vejo, você também é uma pessoa social, você também é uma pessoa espiritual, emocional, né? E quando você trabalha nessa linha, só aí você já consegue reduzir um pouco da ansiedade, porque a hora que você está sendo olhado, visto, reconhecido, recebido por alguém, percebido por alguém. Então, esse é um diferencial muito grande que nós pretendemos dar ao nosso tipo de atendimento aqui na Equilíbrio. Eu tenho certeza que para quem nos assiste já vai querer a Ana lá no estúdio para a gente falar um pouco mais sobre o que você faz, mas agora eu vou te dar um desafio, Ana. Você falou uma coisa muito interessante, me veio uma ideia de que a interação humana está ficando escassa, né? Ou por uso excessivo de celular, ou porque as pessoas escolhem ficar um pouco mais sozinhos, porque conviver com a outra pessoa está ficando cada vez mais difícil. Não sei, algumas pessoas dizem isso, não quero entrar na polêmica, mas o meu desafio para você é, você acha que a saúde mental da gente está de fato sendo prejudicada porque somos pessoas que precisam de interação com outras pessoas e isso tem dificultado a nossa evolução humana. A gente está retrocedendo em alguns casos. Eu vou te dizer uma coisa. A única coisa que temos em comum é que somos diferentes. Então, talvez nós tenhamos que reaprender a conviver com a diferença. E tem uma historiazinha zen que o pessoal chama, né? Em que na era do gelo, que tudo congelou na Terra, os porcos-espinhos precisavam sobreviver. E eles perceberam que o calor do corpo poderia ajudá-los. E eles se abraçaram, mas eles se espinhavam, era espetada para todo lado. Mas eles perceberam que eles tinham que aguentar um pouquinho desses espinhos para poder, então, sobreviver. E foi assim que eles sobreviveram à Era do Gelo, né? Nós também estamos muito porcos espinhos ultimamente, nos espetando, porque as pessoas estão perdendo um pouquinho dos limites, né? Delas mesmas. Então, aí, o que acontece é que a gente acaba não se interagindo. Eu tenho a minha opinião e não ouço o outro. Por que é importante uma terapia? É inclusive para a gente compreender muito, não só você mesmo, mas o outro e ouvir, né? Ouvir, trocar. O ser humano precisa de troca, gente. Troca. Se ele não troca, fica desigual a relação e não é bom. Ou então, uma frase que eu tenho num livro meu que chama Cuidado do Emocional na Saúde, que pode qualquer pessoa ler, é um livro que é aberto a todos, são historinhas, né? Eu digo, quem só se doa fica vazio. E é verdade, né? As pessoas querem se doar, mas eu faço tanto bem para os outros e aí alguém te agradece e fala, ai não, imagina, que isso. Não, fala, pô, valeu, que legal, vem quentinho dentro da gente. Então, essa troca que tem faltado. E não dá para trocar muito com algo que eu passo rapidamente, dou uma risada aqui, mas já esqueci, ou é contínuo e eu não consigo conversar. ChatGPT, será? Ele vai ter uma limitação.
cadê a questão humana aí, né? Não é uma crítica, tem coisas que ele é ótimo, mas tem outras como a relação humana que precisam ser melhor cuidadas, exatamente. O autocuidado é muito importante, né? Mas principalmente, sabe, você voltar a, por exemplo, paquerar, olhar para as pessoas, aquele frisson, algumas coisas que talvez a gente tenha perdido um pouquinho. Perfeito. Ana, eu vou te agradecer, eu vou conversar até com outras pessoas, mas a minha vontade, gente, é ficar com ela aqui pra mim. Então eu vou fazer o seguinte, já vou ficar com um convite, porque eu vou ter que levar ela pro Chá da Tarde. Muito obrigada, a gente vai levar ela lá pra vocês saberem um pouco mais sobre o que ela tá dizendo, inclusive sobre paquera, tá bom? Legal. Obrigada, a gente vem pro Equilíbrio aqui, essa psicóloga vai ser muito incrível com vocês. Gente, também eu preciso falar uma coisa pra vocês. Aqui, as salas são sempre branquinhas, limpinhas, arrumadinhas, é um ambiente clínico, mas também a gente precisa lembrar que a gente precisa ter uma fachada, uma logotipia, a gente precisa ter comunicação visual nos espaços. E eu preciso falar que comunicação visual é com a Black Laser. A Black Laser é uma empresa aqui da cidade de Peruíbe, especializada em comunicação visual, em personalizados. Se você quiser fazer alguma coisa para poder dar de presente uma ideia que você tenha, entre em contato com a Black Laser. Eles estão prontos para poder entender a sua ideia e produzir a sua ideia. Máquina laser para poder fazer gravações. Eles também usam a máquina laser para poder criar coisas, criar projetos. Cada coisa incrível que você pode surpreender alguém que você quer pedir em casamento ou algum presente que você quer dar bem diferenciado. E além de tudo, eles têm a impressora 3D. A gente sempre acha que isso está tão distante da gente, eu sempre falo isso. E está aqui pertinho para você conseguir imprimir aquele boneco, alguma coisa que você tenha em mente, alguma coisa que você criou ou alguma coisa que você queira dar aí para as pessoas. Se você tem seus funcionários que você quer presentear, também tem os troféus. Eles têm uma linha muito grande. Mas aqui eu tô falando sobre comunicação visual, porque a gente precisa fazer uma fachada, colocar sua logo, você precisa colocar placas de identificação no seu empreendimento. A Black Laser é o lugar que você pode entrar em contato e ter uma identidade visual linda, perfeita, clean, limpa. Então, fique aí a dica. O telefone da Black Laser é 13991632522. Entre em contato com a Black Laser. Gente, a gente vai conversar com o Lucas Albuquerque, que é fisioterapeuta aqui do Espaço Equilíbrio. A gente está na sala dele. Boa noite, Lucas, tudo bem? Tudo bom, boa noite. A gente vai começar falando aqui na sua sala, o que você vai fazer no Espaço Equilíbrio e o que você pode já dar de spoiler, de mostrar pra gente. Então, nesse caso aqui, né, eu exerço basicamente a fisioterapia clínica, onde nós temos todos os recursos, ondas de choque, que é terapêutico, TNS, laser, então toda a parte clínica de reabilitação mesmo, recuperação tecidual, essa parte de cicatriz, o pós-operatório, basicamente nessa sala. Eu também trabalho com a reabilitação musculoesquelética, então eu tenho uma outra sala que é para essa parte funcional, o fortalecimento muscular. Eu trabalho com o atleta nessa parte do preparo, uma própria percepção corporal, para ele entender melhor o corpo, aumentar a predisposição dele, né? Tudo um contexto para melhorar o nosso atleta. Todo mundo que começa a falar sobre fisioterapia, a gente fala que fisioterapeuta é mal. Ele não tem dó da gente sentir dor. Quanto isso é verdade para você? Então, é que infelizmente tem uma visão da fisioterapia que ela é boa, ela é prazerosa. E infelizmente não é. A fisioterapia é para recuperar o movimento. Então, se você sentir dor parado, a gente precisa se movimentar. Infelizmente vai doer, vai ser desconfortável. E nós temos meios, né, por isso que a fisioterapia é importante, de reduzir a dor e conseguir recuperar esse tecido, conseguir fazer esse movimento com menos de dor possível, dar uma disposição, um descanso para ele, que muitos eles chegam aqui reclamando que por conta da dor não dorme, não descansa, e essa é a parte muito importante. A gente consegue realmente reduzir a dor, fazer movimento e recuperar esse tecido, só que, né, nesse quesito, infelizmente, não é prazeroso, não é confortável.
É meio doloroso mesmo. Mas uma coisa importante, e eu gostaria de ouvir sua opinião também aqui como especialista da casa, qual a importância de a gente fazer a fisioterapia? Não é só quando a gente tem um trauma, a gente também pode fazer um fortalecimento para que não aconteçam os traumas. Você pode falar um pouquinho sobre isso? É que nesse caso, eles, popularmente acham que precisa de um médico para encaminhar para a fisioterapia, e não é isso. Vem aqui, eu marco normalmente uma avaliação, e nessa avaliação eu vejo a dor, avalio o músculo, o movimento, a gente faz todo uma análise física dele e monta uma conduta pré-estabelecida. Então, automaticamente não precisa do encaminhamento do médico. Se ele tem uma dor e tem um desconforto, ele pode procurar um fisioterapeuta. Não tem... Mobilidade. A gente tem muitas pessoas aqui na cidade que são terceira idade, eu não sei se ainda é assim, né, o jeito correto da gente dizer, porque agora tudo mudou, né, hoje as pessoas de 50, 60 são diferentes lá dos anos 80, sim, 90. Então, hoje, você falando sobre fisioterapia, eu tenho um problema de mobilidade, por exemplo, você tem a outra sala, tem aqui também para fazer. É um lugar para a gente cuidar disso? É um lugar para a gente cuidar disso. Posso dizer que 50% é isso, é o público da terceira idade que vem procurar justamente por causa disso. Eles querem... O quão ruim é você perder a sua autonomia e ter que depender de outra pessoa. Eles chegam em mim especificamente voltado para isso. Eu quero ter autonomia. Eu quero pelo menos poder sair, regar minha planta. Eu quero poder fazer o meu café. E é justamente isso. Eu tenho um meio de reduzir a dor e trabalhar, porque tudo é exercício. O movimento é a saúde. Então, se eles estão muito tempo parados, a gente consegue restabelecer, a gente consegue, circular essa função. Então, sim, com certeza. Posso dizer que metade do meu público aqui é um público da terceira idade que quer voltar a ser autônomo, quer ter essa mobilidade, poder levantar, sair, ir até a praia, porque a gente tem aqui no quintal de casa. Então, com certeza. E a última coisa que eu vou te perguntar, porque eu preciso, esse é um programa que a gente tem um público feminino muito grande. E para as mulheres, o que você recomenda? A gente tem alguns cuidados diferentes para as mulheres que estão aí, período menopausa, isso tudo. Tem alguma dica, algum conselho? Tenho sim, até porque na menopausa, normalmente a mulher sente muita dor nas articulações, aquela dor contínua, e o exercício cuida muito disso. Eu tenho algumas pacientes que estão passando por esse intervalo, e o exercício contínuo, trabalhar realmente essa parte muscular, está diminuindo muito esse desconforto, Não é fácil passar por essa fase, só que a fisioterapia consegue amenizar. Lembrando que a clínica Equilibrium é multidisciplinar, então tem muito especialista, tem muitos profissionais voltados especificamente para a saúde da mulher, onde a gente compartilha essa informação, eles passam para mim qual que é a dificuldade, qual que é a queixa principal e como um quebra-cabeça cada um vai colocando a sua peça. Perfeito, Lucas. Então, para vocês entenderem, às vezes você tem uma questão que pode ser tratada por diversos terapeutas e esse espaço está aberto com disciplinas, com terapias diversas, inúmeros profissionais para poder te ajudar a passar por algumas fases, seja menopausa ou seja quando a gente está ficando um pouquinho, um pouco mais velhinho, a gente está precisando de cuidar do envelhecimento. Então é isso, gente. Equilibrium está preparado para te acolher e também para cuidar, né? Isso mesmo. Esperamos você. Quer ter o melhor de si? Quer voltar a viver? Agende uma avaliação, veio para Equilibrium. Oi, gente, eu tô aqui com a Sueli Bramante, é sócia proprietária, investidora aqui do Espaço Equilibrium, e a gente vai entender um pouquinho, Sueli, qual foi essa ideia, o que é esse espaço? Então, essa ideia surgiu porque a gente percebe que aqui tem muitos terapeutas maravilhosos e fica a dificuldade deles trabalharem, Porque não tem espaço e para pagar uma locação só, única para eles, fica muito pesado. Aí eu já tive um espaço desse em Santo André, que chamava Mahatma. Então agora eu resolvi trazer para cá, onde aqui trabalha vários terapeutas, são várias atividades e eles trabalham assim tipo freelance, Alugam o local, a gente com tudo com horário marcadinho direitinho e aí percentual para cada um.
A gente deu uma volta aqui já no espaço, vi que temos várias salas diferentes, pilates, tem a piscina. Então, a ideia, você já tem um trabalho, na verdade, com a casa, né, Manto Azul, que é um espaço universalista, é um espaço delicioso e que você já tem essa ideia, né, já tem uma energia de trazer esse bem-estar para as pessoas. Isso aqui é uma extensão dessa vontade que você tem também, você investiu nesse espaço justamente para continuar estendendo a possibilidade de levar bem-estar para as pessoas? Eu sempre gosto de levar bem-estar mesmo, né? No centro, lá na nossa fraternidade, nada pode ser cobrado, né? Porque é um trabalho espiritual, então é um trabalho totalmente gratuito. Vivemos às vezes, algumas doações, mas a gente também provê. Agora, aqui já é um pouco diferenciado, porque embora os terapeutas trabalham lá de uma forma voluntária, aqui eles podem exercer como profissão e fazer a sua cobrança, né? Que é permitido por lei. Perfeito, Sueli. Uma coisa que é importante dizer para vocês é que as terapias que tem aqui, algumas delas é nutricionismo, a gente vai ter psicologia. Exatamente. Tem terapia neural, que é muito importante, feito pela a própria Carmencita, que ela vai falar um pouco depois. Temos muitas terapias aqui. Realmente, várias psicólogas em vários ramos, né? Inclusive uma mais especializada em autismo. Vamos ter também ginecologista, temos assim um ultrassom de ponta em 4D, e fazemos impedância, bioimpedância, fazemos várias situações. Além do Pilates, de fato, vamos trazer também uma yoga, sempre com professores muito especializados. Luciana, qual a sua especialidade? Sou naturopata. Trabalho com exame de biorressonância quântica magnética. É um exame que vai escanear o corpo da pessoa. Vou verificar como estão as vitaminas, oligoelementos, contaminação de metais pesados, como está o funcionamento de cada órgão do corpo, a parte óssea, muscular, a parte emocional e inclusive sai até um mapinha com meridianos de acupuntura. Só que esse mapa que a gente faz do corpo da pessoa, ele tem um diferencial. A gente apresenta o exame já com algumas recomendações naturais para a pessoa melhorar a saúde. Então a gente sugere alimentos que vão melhorar, fitoterápicos, suplementos, qual a atividade física mais adequada para aquele corpo. Então é tudo num estudo onde a gente vai verificar 44 itens do corpo da pessoa. Então você sai escaneado e já sai com um resultado. E às vezes aparece um probleminha a mais, que assim deixa te um pouquinho preocupado, aí a gente faz a orientação para procurar um médico especialista. Mas quando tá assim as coisas mais ou menos equilibradas, a gente dá um jeitinho através de fitoterápicos, aquele chazinho da vovó, aquelas pomadinhas naturais, e a gente resolve qualquer problema. Isso é perfeito, gente. Inteiro o que Equilibrium faz. Deixa eu conversar com essa querida aqui, que tá bem pertinho. Você falou que trabalha com barra de Access também. É uma terapia que a gente toca suavemente 32 pontos na cabeça, onde esses pontos armazenam crenças limitantes, emoções, traumas que nos afetam, e a gente vai fazendo liberações. Tá? Através do toque. Trabalho também com a terapia de biomagnetismo, que é uma terapia desenvolvida por médicos. Ela iniciou na NASA e depois o Dr. Isaac Góes Duran desenvolveu os pares biomagnéticos, que posicionados em posições específicas do corpo humano, ele libera o emocional, trata diversos tipos de patologia, todo o sistema do corpo humano. É tão incrível, eu fiz barra de Access uma vez e eu tive uma sensação de estar nas nuvens, literalmente. A barra de Access traz essa sensação mesmo? Sim, traz essa sensação. Ela baixa as frequências. Então é como se a pessoa estivesse fazendo meditações durante muito tempo. É comprovado pelo exame de eletrocefalograma, o estado que a pessoa atinge, dá um soninho, uma sonolência e traz um equilíbrio energético para as pessoas. Eu quero agradecer vocês duas.
A gente está encerrando já o programa Chá da Tati. Vem aqui me dar um abraço. Não sei como é que eu vou fazer isso com o microfone em direção. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essas duas mocinhas aqui subiram comigo para poder a gente conseguir encerrar esse programa, mas eu preciso agradecer Cris Maier, meu amado, que hoje eu consegui dar um trato no cabelo antes de vir para vocês, você viu? Ele que é o responsável, e a Ideal Fit, minha parceira lá do CRIO, que é aquela academia pra gente cuidar. A gente vai lá cuidar do corpo e a gente vem aqui fazer uma ressonância para poder saber o que isso causa e depois ficar em paz numa barra de Axis aí para baixar a frequência da gente, né? Mas normalmente a biorressonância faz recomendação de atividade física. Todo mundo tem que fazer atividade física. É importante. Tá vendo? É isso. Então, com essas duas, eu vou dar um abraço aqui, produção, depois conseguir gravar, porque a gente terminar abraçado, que eu acho que essa é a cara que a Equilibrium traz pra vocês. Peraí que eu vou te abraçar. É isso. Beijo pra vocês e até o próximo programa. Tchau!